Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Jair da Fórmula e hoje eu venho trazer para vocês mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a parte dos filtros do sistema. Tem alguns vídeos por aí que eu já vi que foram postados que ensinam como que é feito a parte de configuração dos filtros, como que tem filtro dinâmico, filtro fixo, etc. Só que eu vou aprofundar um pouquinho mais e vou mostrar para vocês alguns recursos extras, alguns filtros de forma avançada e com certeza vocês vão conhecer e vão se aprofundar um pouco mais nessa questão de filtros do RM. Vamos lá? Para falar um pouco de filtros, eu quero detalhar alguns pontos para vocês. Primeiramente, o conceito de filtros que o RM, agora na sua nova MDI, trabalha, ele visa facilitar muito a vida do usuário do sistema. Tínhamos nas versões mais antigas uma forma de tratar os filtros que não era muito prático, exigindo a edição manual sempre de cada filtro quando era utilizado, mas agora nas versões mais atuais a gente consegue fazer de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais prática, mais ágil para a utilização do sistema. Nós temos alguns parâmetros que eu vou mostrar para vocês que nos permitem trabalhar com filtros de forma partilhada entre os sistemas. Como que funciona isso? Olha só. Inicialmente aqui eu tenho esse parâmetro, filtro de perfil, onde a gente vai definir se serão concatenados, né, os filtros de perfil na utilização do sistema em geral e também nas consultas SQL durante a geração de relatório. Eu vou deixar marcado como positivo e positivo nessas duas primeiras opções. Esse aqui eu não vou deixar marcado. Tá? E nós temos aqui também, nas configurações públicas, mais uma parametrização que é importante você conhecer. É esse item aqui, ó, compartilhamento dos filtros entre os módulos. Quando você está utilizando o sistema e, por exemplo, um usuário fala assim: caramba, sumiram os meus filtros. Eu tinha um monte de filtros aqui, de repente não tem mais. O que aconteceu? Pode ser porque alguém mudou esse parâmetro. Eu vou mostrar como que funciona com e sem ele estar habilitado, tá legal? Então, inicialmente, ó, eu não vou compartilhar os filtros entre os módulos e vou mostrar como que aparece para gente. Vamos lá. Eu vou entrar aqui no cadastro de funcionários da Folha. E, por exemplo, eu vou ler aqui, ó, que nós temos aqui diversos filtros, ó, filtros de funcionários da Folha. Esse aqui é um filtro geral, tá? Eu criei para identificarmos que é o filtro de funcionário do módulo da Folha. Então aqui, por exemplo, ele carrega toda a parte de funcionários, abriu aqui com o cadastro completo, 56 registros. Observe que eu tenho um monte de filtros aqui, tá? Eu vou sair e vou carregar agora o sistema do ponto, que também utiliza o cadastro de funcionários. Tá? Isso se aplica também a outros cadastros, como o cadastro de clientes e fornecedores, que é utilizado tanto na folha como no financeiro, como no módulo de compras e faturamento, a tabela de centro de custos, que também é usada em todos os módulos, né, basicamente. Tá? Então, o mesmo se aplica para todos os módulos e todos os cadastros que tenham a particularidade de serem utilizados em outros módulos também. Então, vide agora no nosso cadastro de funcionários, porém pelo sistema do ponto, que nós temos aqui bem menos cadastros, ó, de filtros. Tá? E eu já tinha criado aqui, até para exemplificar melhor para vocês, esse filtro do ponto. Independente que são os meus filtros ou os filtros globais, tá? Mas eu estou focando agora na questão do compartilhamento entre os módulos. Agora eu vou criar um novo filtro aqui, vamos supor. Vamos colocar qualquer coisa, tá? Ajuda de custo igual a zero, só para criar o filtro mesmo. Eu vou chamar ele de filtro do Jair. Está aqui o filtro do Jair no ponto. Agora, nós vamos aqui nos parâmetros globais e vamos alterar aquele flag aqui nas configurações públicas. Então agora eu vou falar que eu quero compartilhar
os meus filtros entre os módulos. Se você quiser mais informações, está aqui nesse link o TDN, que passa mais detalhes de como que isso vai funcionar. Eu vou deixar isso nas observações do nosso vídeo. Ele avisa que se você utiliza balanceamento, então pode demorar um pouco mais para que seja revertida essa alteração para todos que já estão utilizando o sistema. Se você quiser agilizar, você pode ir baixar o host e reiniciá-lo para que já assuma essa nova parametrização. Vamos lá. Estou aqui no cadastro de funcionários do ponto e vamos cadastrar, acessar novamente o cadastro de funcionários. Observe que aquela lista de filtros já não aparece mais. Quem está vindo aqui são os filtros da folha, aquele mesmo que aparecia para mim lá no sistema de origem, no sistema pai do filtro. Tá legal? Lembra que eu criei um filtro novo? Filtro do Jair? Pode ver, ele sumiu. Então, essa é a situação onde às vezes alguém vira e fala: caramba, sumiram todos os meus filtros. Por isso, que alguém foi lá e habilitou aquele parâmetro. Então, ele passa a mostrar somente os filtros do sistema pai, por exemplo, da folha de pagamento. Então, essa era a primeira dica que eu queria passar para vocês. Vamos agora falar um pouco sobre os filtros em si. Quando nós entramos aqui no cadastro de filtros, tá? Primeiramente, é importante saber que nós temos os filtros que são locais do seu usuário e temos os filtros globais, que são visíveis a todos. Tá? Sempre que você cria um novo filtro, por exemplo, eu quero filtrar aqui pela situação, tá? Eu digito situação, ele localiza aqui nessa lista, e eu quero montar uma situação aqui que eu só quero ver as situações de demitidos. Eu vou adicionar então aqui e vou salvar. Se eu somente executar, ele vai carregar para mim esse novo filtro, mas ele não vai deixar salvo o filtro para utilização futura, tá legal? Então eu vou salvar, vou chamar de novo filtro demitidos e está aqui o meu filtro. Observe que ele é meu filtro. Se eu quiser que esse filtro seja compartilhado para todos no meu setor que vão utilizar, é um filtro genérico, eu posso vir aqui, botão direito, e marco que ele é um filtro global. Ele saiu dessa lista aqui e veio para cá. Novo filtro demitidos. Tá? Então, para evitar que diversos filtros sejam criados com a mesma informação para N funcionários, né, do setor, da empresa, você pode criar um filtro e já marcá-lo como filtro global. O gerente da área, alguém de TI pode já criar os diversos filtros que sejam globais e você vai criando aquele que é local, aquele que é somente seu, aquele filtro particular. Vamos numa nova situação. Vamos supor que eu quero cadastrar um filtro para que eu utilize sempre todos os admitidos do mês. Tá? Então eu posso pesquisar aqui, ó, data de admissão, igual, eu estou aqui no mês de competência 04/2020, eu não devo ter ninguém agora admitido nesse mês. Vamos fazer o seguinte, vou pedir todos, vamos ver as últimas admissões que eu tenho registradas aqui. Essa base exemplo aqui, ela já está um pouco defasada. Então aqui, ó, minhas últimas admissões são do mês 5 de 2011, depois 10 de 2010, 10 de 2010, 6 de 2009. Então, vamos supor que eu queira as admissões do mês 5 de 2011, que foi do último grupo ali de admissões feitas. Novo filtro, data de admissão, igual a 1/5/2011 até 31/5/2011. Então eu deveria fazer o quê? Maior ou igual a 1/5/2011, adiciono e menor ou igual 31/5/2011. E eu vou adicionar, eu quero que a condição seja que a data de admissão maior que 1/5 e menor que 31/5/2011. Vai funcionar? Vai. Admissão em um período. Esse é o nome do filtro que vai aparecer naquela lista lá fora, tá? Tá aqui, ó, admissão em um período. Observa que ele me trouxe aqui os 3 registros que nós tínhamos já olhado quando tínhamos a lista completa.
Só que toda vez que eu vou alterar esse dado, agora eu quero todo mundo que entrou em 2010. Eu tenho que vir aqui, ó, gerenciar os meus filtros, acesso, modifico e agora eu digo, eu quero que são aqui as pessoas admitidas em 2010, modifico, ele modificou aqui embaixo, e 31/12 de 2010. Modifico. Modifiquei então para 1/1 de 2010 a 31/12 de 2010. Salvei, executei meu filtro novo e trouxe todo mundo que é de 2010 agora. Mas aí eu tenho que editar aqui toda vez. Olha quanto clique eu tenho que dar para poder atualizar essa informação. Aí é onde vão entrar os filtros dinâmicos. Basta que eu coloque entre colchetes, data inicial. Esse texto aqui é só o que eu vou informar como pedido para o usuário digitar uma informação. Se eu não digitar nada, não vai aparecer nada, tá? Mas eu quero que seja a data inicial. Modifico e aqui não vou fixar mais a data. Na de baixo, eu quero que seja data final. Modifiquei, ele gravou aqui embaixo agora. Salvou. Esse é o meu filtro. Observe que na parte de baixo, ele me mostra que meu filtro é data de admissão maior que uma data inicial e menor que uma data final. Quando eu clicar nesse filtro, ele vai me pedir, então eu quero que seja de 1/1/2010 até 31/12/2011. Já vou pegar esses 3 registros e mais 3 que são de 2011. Aí. Então, sempre que eu utilizar um filtro dinâmico, quando eu quiser atualizar, eu quero, por exemplo, agora que sejam antes de 2010. Se eu clicar apenas nele aqui, 1/1 de 2000 até agora, pronto. É muito mais fácil. Entrei no cadastro, chamei meu filtro de admissão no período, ele vai me pedir o parâmetro 1/1/2000 até 31/12 de 2010. Pimba, tá lá. Tá legal? Isso se aplica para qualquer tipo de filtro. Eu peguei um filtro de data, mas pode ser um filtro de chapa, que é alfanumérico, pode ser um filtro de valor, qualquer situação. Eu posso também utilizar, nesse exemplo aqui, um único registro, tá? Isso de colocar maior que alguma coisa e menor que outra coisa, é a mesma coisa de utilizar esse filtro aqui, que é o between. Between é entre. Então, between, data inicial e data final. Modificar. Tá aqui. Com isso eu não preciso mais desse registro aqui. Posso clicar nele e esse X do lado de cá. Se eu clicar nesse outro X aqui, ele vai pagar todas as condições que já estão montadas. Tá legal? Salvar, executar. Da mesma forma, tá vendo? 1/1/2010, 31/12/2011. Pronto, 10 e 11. Agora eu quero mostrar uma outra situação. Gerenciar filtros. Vamos supor que eu queira criar uma combinação de filtros. Eu quero todo mundo que entrou num determinado período e que tem uma situação X. Eu posso fazer isso pelos filtros, criando condições adicionais no meu filtro. Vamos supor aqui, então eu quero esse período e eu quero que seja da situação ativo igual a... mas se eu quiser variar isso aqui, eu posso usar também aquele filtro dinâmico? Pode. Tá vendo aqui? Isso é para pedir a informação. Eu não quero colocar assim, eu quero que seja mais formal. Informe o código da situação do funcionário. Eu vou adicionar, tá? Então, além dessa condição da admissão e essa situação aqui também. Adicionei aqui. Salvar. Quando eu executar esse filtro, ele vai me pedir agora 3 parâmetros. E olha aquele texto que eu coloquei, informe o código da situação do funcionário. Eu só quero o pessoal que tenha o código A. Aqui, Legal? Esse tipo de filtro
eu posso ter um atalho para ele. Agora vem uma dica que a gente pode facilitar. Vamos supor que eu não quero utilizar esse cara aqui. Apaguei. Quero só essa situação anterior. Então, só nessa situação anterior, a gente consegue fazer da seguinte forma. Admissão num período, está aqui. Eu tenho 39 registros. Observe que a gente tem a situação A, F, D para demitidos, afastados, etc. Legal? Qual que é uma forma que muita gente não conhece, né? Vários conhecem, mas outros não. Então vamos reforçar porque é uma forma de filtro, tá? Também, só que não nessa parte. É um filtro aqui, ó. Então, além das admissões nesse período, né? Aqui, ó, desse período que eu pedi de 2000 a 2011, tá? Ou vamos supor que eu queira todo mundo que tem até 2009, ó. Então eu vou reduzir aqui, ó. Se eu somente clicar aqui, ele já abre novamente a minha tela de parâmetros para eu informar no meu filtro. Ó. Então eu pedi até 2009, ó, aqueles 2011, 2010 já não vieram. E eu quero que a situação seja diferente de férias. Então eu posso vir aqui e selecionar uma opção específica ou personalizar. É similar a ou não é igual a F de férias. Confirmei, pronto. Eu tenho demitidos, eu tenho ativos e eu tenho afastados. Mas férias já não tenho mais. Se eu ordenar aqui, você vai ver que não tem. A, D e T. Tá? Tem uma outra forma de tratar o filtro complementar. Eu posso fazer o filtro aqui, personalizo e coloco até duas condições nessa forma de filtro. Tá? Isso aqui é igual ao filtro que a gente faz no Excel, por exemplo. Tá? Então eu quero que não seja igual a F e não seja igual a T. Lembra que a gente tem dois carinhas aqui como T? Confirmar. Pronto. Agora eu só tenho A e D. Legal, né? E se eu quiser fazer um outro filtro diferente? Eu quero todo mundo, mas eu quero trazer só as pessoas que têm o nome Silva. Aqui. Vamos lá. Eu posso, primeiramente, ó, antes de aplicar o novo filtro, que eu falei que eu não quero verificar a situação, tá? Se eu simplesmente vir aqui e tirar esse tique, ele volta a minha lista completa aqui, ó, com o pessoal do T e do F. Se eu excluir aqui, ele vai sumir de vez. Se eu tiver mantido, eu consigo aplicar novamente. Pronto, ó, voltou. Se eu excluir de vez aqui, agora só gerando, criando novamente esse cara. Agora vamos supor que eu quero fazer um filtro aqui, ó, no nome. Posso fazer de duas formas. Posso vir, criar um novo filtro. Nome igual a João. Se eu fizer dessa forma, primeiramente não vai vir nenhum registro. Por quê? Eu não tenho ninguém que tem exatamente o nome igual a João. Eu vou ter João alguma coisa, como João Almeida Campos Costa, e vou ter outros nomes. Então, se eu quiser trazer João qualquer coisa, né, eu tenho que colocar o símbolo de percentual. Só que aí, quando eu uso percentual, que indica qualquer coisa além do João, eu não posso usar o igual. Eu tenho que usar o like. Esse filtro com like me permite fazer uma busca de qualquer coisa que eu digite mais algo. Vamos ver? Adicionar, salvar. Nome: João da Silva, João José da Silva, João Almeida. Ah, mas eu tive que colocar, agora eu não quero João, eu quero a Maria. Então eu tenho que gerenciar o filtro, vir aqui, modificar e escrever a Maria. Então não usem mais o filtro digitando a informação que você quer aqui. Passe sempre o parâmetro, deixando ele como dinâmico. Nome. Modifica. Salvei. Quando eu chamar novamente, eu posso chamar por João. Cliquei no nome. Maria. José. Tá legal? Se eu quiser buscar no meio do nome, pode ver que sempre ele pegou pelo começo, né? O que eu posso fazer? Eu coloco no começo e no final o meu percentual. Isso quer dizer o quê?
busque o texto que eu informar em qualquer posição dentro do campo que eu estiver buscando. Modifica. Então agora ficou dessa forma. Salvar. Executar. Silva. Eu tenho João da Silva aqui no meio. Eu tenho Silva no final. Tá legal? José. João José no meio e José da Silva aqui. Mais uma situação legal aí que muita gente não conhece. Outra também legal é esse cara aqui, ó. É o autofiltro. Então, eu clicando com o botão direito na minha barra com os nomes dos campos, eu posso habilitar e desabilitar esse novo filtro aqui, ó. Com ele, o que eu faço? Lembra que eu estava pesquisando naquela hora José? Automaticamente ele pegou José aqui, ó. José com acento, José sem acento. Observe que aqui ele está pegando com acentuação. Nesse outro que ele já ignorava e trazia tanto um como o outro. Eu tenho dois José com acento e eu tenho um José sem acento. Tá? Se eu clicar aqui, eu digo se eu quero igual a alguma coisa, não contém alguma coisa, contém. Tá? O contém é o like. Não contém é o not like. Então, contém Silva. Eu tenho Silva aqui no meio, Silva aqui, Silva lá no final. Tá? Então, observe que você tem várias situações. Termina com Silva. Começa com Silva. Não tem ninguém. Começa com José, eu já tenho. Ó. Então, essa aqui é uma nova forma de filtro que ela é muito prática. Digamos que eu queira aqui, ó, 0101, 0102, 0103. São as seções que a gente tem aqui, ó, 4, 5 e vai. Tá? Se eu quiser apenas a seção 0101, ó, rapidamente eu aplico o meu filtro aqui. Não precisei nem abrir aqui, digitar de novo, tal. Tá aqui. Quero limpar? Remover o filtro. Tá? Então, botão direito, eu digito alguma coisa. Eu quero que ele seja igual a 01.06. Tá lá. Então, eu posso criar as combinações, né? Eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer que ele é similar a 01 ponto e aquele percentual 01.01, 0102, 0103, da mesma forma que a gente usa lá no like, tá? Ah, mas aí eu quero que seja similar a 01 alguma coisa, mas eu não quero o 0103. Eu posso fazer uma combinação de filtros. Eu posso vir aqui, vou fazer um novo filtro aqui e não vou nem salvar agora. Seção diferente de 0103. Adicionar, não vou salvar, vou só executar. Então quero todas as seções, ó, 1, 2, não quero 3, 4, 5 e por aí vai. Tá? Então a gente pode ir criando variações dos filtros. E se eu tiver uma situação onde, por exemplo, a empresa trabalha com várias filiais, né, vários centros de custos, e eu não quero que determinadas pessoas tenham acesso ao centro de custo da outra filial, por exemplo. Eu não quero que ela tenha acesso a qualquer outra regra que a gente possa criar, onde cada funcionário vai trabalhar com um grupo de subordinados, né, um grupo de pessoas que ele vai tratar dentro da folha. Eu vou ter que fazer o filtro para toda vez quando ele for entrar aqui, ele trazer só o pessoal daquela filial. Mas aí a pessoa vai, desativa o filtro, ó, cancelar filtro, e ele volta a estar completo. Desativei um, desativei o outro, todos novamente, ó, os 56 registros. Mas aí a pessoa tira, desabilita o filtro, vou desabilitar isso aqui também agora. Ele volta a ver todas as informações, mas não fez o filtro daquela filial respectiva. Como que pode ser feito? A gente pode tratar lá nas serviços globais, segurança, usuários, e eu posso definir que um determinado usuário vai ser sempre aplicado um filtro a ele, nativamente, independente dele aplicar o filtro ou não. Como funciona isso? Eu clico aqui, vamos supor que é para o meu usuário mestre, que é o que eu estou utilizando agora. E o que eu faço? Eu venho aqui em anexo, filtro por usuário, eu posso associar filtros aqui. Novo,
coligada que eu estou tratando, e aqui eu digo a tabela que eu quero tratar. Vamos supor, eu estava lá no cadastro funcionário. Eu quero criar um filtro para a tabela de funcionários para esse usuário. Então eu venho aqui e seleciono um filtro. Aqui eu tinha criado um registro aqui inicialmente, né, como todos, mas não vamos utilizar essa situação. Eu quero, vamos supor, todo mundo que esteja na seção 01 alguma coisa, tá? Ou seja, todo mundo que está na administração. Só que eu não tenho um filtro criado aqui. Eu venho aqui então, novo filtro, e eu quero que o código da seção seja like 01 alguma coisa. Tá aqui. Salvar. Seção 01.xxx. Eu vou deixar aqui uma informação. Filtro usuário. Só para vocês verem depois uma observação. Tá aqui. Ele está me avisando aqui, ó, que foi utilizado um filtro com a cláusula like. E também a situação de você utilizar o like para telas antigas que ainda não foram migradas, né? Lá no Delphi. O like ele não funciona, tá legal? Ele só funciona nas telas já migradas para a nova MDI. Então, cadastramos aqui esse filtro, seção 01, filtro usuário. Observa que agora a gente tinha a visão aqui, ó, de 0101, 0102, 8, 9, tal. Aí começa 2, tá? Que é a seção comercial aqui, depois 3 e vai. Tá legal? Se eu peço aqui admitidos no mês, afastado, ativo, seja lá qual for o filtro, ele me trouxe 01, 01, tal. Cadê o 03? Vou pedir todos novamente. Não tem. Ah, eu fiz aquele filtro, mas ele não atualizou aqui. Geralmente é importante que eu vou deixar o cadastro de usuários aberto e vou já deixar o de perfis que eu vou falar em seguida, tá? Pronto. E vou voltar lá no cadastro de funcionários. Então uma dica é, quando você aplicar um filtro no usuário ou no perfil, você volta no teu funcionário, fecha a tela e abre novamente. Se ele não tinha aplicado o filtro anteriormente, ele já aplica agora. Observe que mesmo que eu diga que eu quero as seções 03, ele não vai trazer. Seção like 03. Qualquer coisa. Mesmo que eu force, não vou nem salvar esse filtro agora, tá? Não vem. Porque para o meu usuário eu disse que eu só vou permitir que traga, que seja visualizado as seções 01 alguma coisa, tá? Ah, mas aí eu tenho vários funcionários no setor e eu quero aplicar essa mesma situação de filtro para um grupo de funcionários. Aí você não aplica no usuário, você pode aplicar no perfil, mesma coisa. Então nesse exemplo aqui, ó, eu tenho o perfil mestre, você poderia ter um perfil de admissões, um perfil de funcionários da filial 1, funcionários da filial 2, funcionários da filial 3. Vamos lá. Aqui é a mesma coisa, ó. Anexos, filtro por perfil. Eu posso criar aqui um filtro. Eu sempre vou falar em qual tabela que eu quero tratar o meu filtro. Vamos supor aqui, pfunc. Quando eu clicar aqui para selecionar agora, observa que ele vai me trazer aquele filtro de usuário. Por que ele trouxe esse filtro de usuário? Ah, por que ele não trouxe outros filtros que eu já tenho no funcionário? Porque filtros de restrição, nesse caso para usuários e perfis, são diferentes dos filtros aplicados no cadastro oficial. Então, qualquer filtro que eu criar aqui não vai aparecer lá. E a mesma coisa, os que estão lá não estão aparecendo aqui. Porque esse filtro aqui, ó, mesma coisa que eu tinha aplicado anteriormente, eu quero utilizar ele aqui. Ok. Aquele mesmo aviso que o filtro like não funciona para Delphi. Tá aqui. E eu vou tirá-lo aqui de funcionário. Eu apaguei aqui no funcionário, mas eu tenho ele, o meu usuário mestre, está associado ao perfil mestre, então eu estou utilizando essa mesma regra agora aqui para
fazer diferente aqui só para... Se eu quiser editar esse filtro aqui, ó, como é que eu posso editar ele? Ó? Ele não tem o botão de edição. Eu tenho que clicar em novo, acesso aqui, e aqui eu modifico. Então vamos supor que eu quero diferente agora. Já que agora eu mudei para perfil, eu quero que ele só mostre as pessoas que estão com 03 alguma coisa. Modifiquei. Eu sempre tenho que modificar aqui, não posso salvar direto, tá? Então confere, se eu adicionar, modificar ou criar qualquer coisa, confere aqui se ele registrou. Então agora não é mais sessão 01, eu vou renomear aqui também, então só sessão 03. É importante que isso aqui fique correto para quando você bater o olho aqui fora, você ter a informação certa que você está visualizando. Então sessão 03. Agora se eu voltar no funcionário, eu vou pedir novamente aquele filtro de todos, e ele me trouxe a minha nova regra, que é apenas a galera da sessão 03. Tá legal? Um outro ponto importante aqui também é que quando a gente está utilizando os filtros no perfil ou filtro no usuário, isso também se aplica aos relatórios, tá? Não apenas às consultas do sistema. Então, se eu vier aqui, por exemplo, num relatório, vamos supor aqui, relatórios, vamos no report, vamos supor aqui, folha de pagamento. Observe que a gente viu aqui, nesse momento, a gente só tem acesso a um grupo, pequeno grupo de funcionários aqui, ó, 03, né? 9 pessoas, um demitido. Vamos supor que eu queira aqui uma listagem qualquer, vamos pegar líquido salarial. Se eu pedir para gerar o relatório do líquido, já que eu não tenho acesso àquele grupo, né, de pessoas que não são diferentes demitidos, então, já que eu não tenho acesso ao grupo de pessoas que é da seção 01, da 02, eu só tenho acesso à seção 03, nesse relatório tem que vir apenas a galera do 03, mesmo que eu não faça esse filtro, isso já está implícito. Todo relatório, toda consulta, toda pesquisa que eu fizer sempre vai estar vinculado ao filtro que foi amarrado ao meu usuário. Tá? Então aqui, ó, seção 03, só trouxe a galera da seção 03, embora não tenha valores aqui, mas deu para exemplificar aqui que só esse pessoal aqui que eu tenho acesso a listar qualquer coisa deles, além de consultar. Se eu pedir uma consulta SQL, por exemplo, se tem alguma consulta pronta aqui, ou se eu monto uma rapidamente aqui, vou montar uma rapidinho aqui. Se eu executar isso aqui, observe que eu somente coloquei o filtro na coligada, tá? E estou ordenando por seção e chapa. Da mesma forma, só vieram os registros da seção 3. Implicitamente, o filtro da seção está aplicado aqui. Ele não me mostra, mas ele está aplicado aqui. Tá ok? Voltando um pouquinho lá nos filtros por usuário ou por perfil, tanto faz, eu quero mostrar uma situação aqui também, que não apenas quando a gente está no cadastro aqui propriamente, né, de funcionários, ou cadastro de contas contábeis, ou qualquer outro cadastro, tá? Eu também posso criar uma situação da seguinte forma. Vamos supor que eu crio um filtro agora aqui, ó, relacionado a centro de custo. É a tabela GC Custo, eu não tenho nenhum filtro relacionado a isso ainda, mas eu quero, por exemplo, colocar aqui, ó, novo. Eu quero que o meu código do centro de custo, eu não lembro agora como é que está a minha estrutura de centro de custo. Deixa eu voltar lá rapidamente. Ou até melhor, a estrutura de centro de custo ela é mais utilizada, né, mais visualmente utilizada, inclusive, em outros módulos. Então, eu vou sair agora aqui do cadastro de funcionários e vou aqui para gestão financeira, por exemplo. Mudei aqui para o financeiro, aí vamos supor que eu vou acessar aqui o cadastro de lançamentos do financeiro e eu tenho aqui N lançamentos, vamos pedir aqui todos, tá? Eu tenho aqui a informação de centro de custo.
Aqui é o centro de custo 06 e outros mais, ó, 01.1, 01.2, 06, 01. Então eu quero que, por exemplo, o meu usuário não possa trabalhar com o centro de custo 06, só possa trabalhar com 01. Vamos usar esse exemplo. Então, aqui no filtro de usuários ou no filtro de perfil, tá? Como eu falei, tanto faz, a gente pode combinar os dois. Eu quero que no centro de custo, novo, indicador do centro de custo. Eu quero que ele só seja 0, 1, alguma coisa. Apenas centros de custos 01.xxx. Executei. Então agora está associado aqui o meu centro de custo 01 para o usuário mestre. Agora vamos ver. Eu tenho centros de custos 1, 6, 1, 2, 6 e casos de não classificação de centro de custo. Mas aí, você acabou de me falar que foi filtrado para não aparecer o centro de custo para esse usuário. Está aqui. Está apenas o centro de custo 01 alguma coisa. O que acontece? Quando eu disse que eu só quero ver o centro de custo 01 alguma coisa, eu não disse que eu não queria ver os lançamentos com esse centro de custo. Então o lançamento continua sendo apresentado para mim. Tá? Se eu quiser adicionar esse dado, eu tenho que falar lá nos filtros que eu quero que nos meus lançamentos eu não possa visualizar qualquer lançamento com o campo códice custo igual 06. Com esse filtro que eu apliquei, o que ele fez foi o seguinte, ó. Aqui nas tabelas opcionais, desculpa, dados adicionais, ó, aquele item 06 alguma coisa, ele não está visível para mim. Então vamos supor que eu queira classificar aqui esse cara, ó. Ele só traz 0101, 0102, 3 até o 9. Não traz mais aqueles itens que não são visíveis para mim. Ah, não, mas eu quero que ele suma de vez, eu não quero ver qualquer lançamento classificado também para o usuário. Então eu tenho que fazer mais alguma coisa aqui. Eu tenho que vir nos lançamentos, que é o FLAN, e adicionar um novo filtro. Centro de custo. Tá? FLAN, códice custo. Eu quero que ele seja só, mesma regra que eu apliquei lá, 01 ponto alguma coisa. Executei, está salvo agora aqui também. Então, além da tabela de GC custo, lá nos lançamentos eu falo que eu só quero 01. Vamos ver agora. Está aqui. Então, qualquer situação, conforme a minha regra aqui, ó, ele está me obrigando que o campo centro de custo seja 01 ponto alguma coisa. Mesmo aqueles que estão nulos não estão aparecendo lá. Ah, mas eu quero que seja o nulo também. Eu vou em novo, clico, modifico. Então eu quero centro de custo like e tal, ou mesmo campo centro de custo igual a branco. Adiciona. Aí não é o E, é o OU. Ou eu vou ter uma situação, ou eu vou ter a outra. Desculpa. Snu. Adicionar. Então, ou ele é 01 alguma coisa, ou ele é nulo. Ok. Agora, nos lançamentos, ele tem que trazer esse. Vou atualizar. E também os nulos. Está aqui. Ele só não trouxe o 06, que não faz parte ao meu setor. Ok. Ah, tem uma situação também que é interessante. É essa tela aqui, ó, gerenciamento de jobs. Aqui em ambiente, gerenciamento de jobs. Onde a gente pode visualizar
os jobs executados por algumas solicitações que foram feitas pelo seu usuário, por outros usuários também. E aqui também tem uma situação legal que a gente pode dar um exemplo de filtro que eu não mostrei nos demais, que é a seguinte. Vamos supor, a gente pode criar um filtro com os processos que foram criados hoje, que foram criados no mês, nos últimos dias, tá? Então vamos supor aqui, ó, todos. Eu tenho aqui uma gama de registros aqui, ó, por data de criação, ó, algumas coisas com a data de hoje, que eu estou finalizando esse vídeo aqui postando para vocês. Tem coisas do dia 3/7, do mês 6 e... Então vamos supor que eu queira criar aqui um filtro de tudo que foi rodado hoje, tá? Então eu clico aqui, ó, só me traz hoje 2 processos que foram executados. Como que eu filtro somente hoje? Eu venho aqui nos detalhes do filtro e estou usando, ó, uma variável que eu não preciso ficar informando todos os dias. Quando eu uso uma data, eu tenho esse tipo de datas dinâmicas, ó. Hoje, ontem, amanhã, nessa semana, no mês, no ano. Então, nesse exemplo, dólar hoje, ele vai trazer automaticamente tudo que foi de hoje. Se eu quiser tudo que foi de ontem até hoje, eu posso pôr dólar menos 1. Aí aqui em cima eu posso pôr maior ou igual. Eu guardei isso aqui porque sempre que você troca o operador ele apaga o conteúdo. Então eu já guardo na memória, troquei e já trago de volta. Então nesse caso aqui, tudo que foi mexido, criado de ontem até agora, modificar, executei, vamos ajustar o filtro. Processos criados ontem e hoje. Tá aí, ó. Já me trouxe dia 3 e dia 4. Eu quero um outro filtro, por exemplo, criado em igual neste mês. Criados no mês. Tá aqui, tudo foi criado no dia 4, no dia 3, no dia 2, no dia 1. Uma variação desse aqui, posso copiar um filtro para a mesma coligada, criados no mês anterior. Criados no mês anterior, aí eu venho, modifico no mês menos 1. Mesmo exemplo que eu dei no outro caso. Então, criados no mês, eu tenho tudo que está no mês anterior. Desculpa, eu tenho tudo que foi criado no mês 6, ó, acabou. Criados no mês, eu tenho mês 7. Tem uma outra situação que é muito legal também, eu gosto de criar esse filtro em clientes, principalmente quando tem uma situação de registro, quantidade de registros muito grande, que é a seguinte, eu chamo o filtro de chapa-in. Observa aqui na folha, por exemplo. Eu até criei um filtro antes aqui, cadastro funcionários. Eu até criei um chapa-in aqui, ó. Observa que aqui, ó, quando eu tenho os valores como itens, é esse filtro que eu estou usando, ó, em valores. Quando eu estou usando em valores, o que ele faz? Eu clico chapa in, nome do meu filtro, e ele me pergunta, eu digito não aqui fora, mais 3 pontinhos, e eu digito quais as chapas que eu quero. Vamos supor que eu quero a 0001, eu vou clicando em mais, 00002, mais, ou até para ser mais rápido, 3, dou Enter, 4, por exemplo. E tá ali, ó. Ele me traz só aquilo que eu digitei na hora, várias chapas, por exemplo. Só que, imagina a seguinte situação, eu tenho um cadastro de mais de 5.000 funcionários e eu quero digitar uma lista com vários, e eu não vou ficar digitando toda vez um por um. Eu tenho uma planilha Excel, eu quero às vezes facilitar e jogar isso em algum lugar. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode usar uma sentença SQL com o conteúdo das chapas que eu quero e aplicar essa sentença SQL aqui. Eu estou usando um exemplo para chapa, tá? Mas serve para qualquer situação. Como é que funciona? Eu crio um filtro novo. Eu vou usar novamente o nome chapa-in. E eu vou pôr aqui, ó, in SQL.
Tá? O in e o not, eles sempre a mesma coisa do que eu quero fazer, só que é o contrário, tá? O in valores, not in valores também, tá? Aquele like, eu tenho not like também, is null, is not null. Então vamos lá, in SQL. Aí eu venho aqui e coloco uma sentença SQL com o conteúdo que eu quero que ele me retorne para cada registro. Ou seja, vamos lá, eu faço, por exemplo, um select chapa from pfunc e eu digo lá, por alguma cláusula where, a relação das chapas que eu quero. Essa sentença só pode ter um campo, campo chapa, que é o que vai ser comparado aqui com a chapa. Então, vamos ver. Eu acho que eu não cheguei a criar ainda. Não tenho, tá vendo? Chapa, nome, isso aqui é outra coisa. Eu posso criar por aqui e eu vou dar o nome de chapain. Olha aqui, ó. Fica mais fácil de identificar, chapain. No título também vou pôr chapain, tanto faz, tá? Chapas para seleção. É importante que esse cara aqui, ó, filtros, esteja habilitado, senão não vão conseguir utilizar lá, tá legal? Então vamos lá. Select chapa, não vou pôr mais nada. From pfunc where chapa igual, chapa in. Vamos supor que eu queira pôr uma relação aqui, ó, 0005 00006 00009, por exemplo, tá? Agora esse meu chapain aqui, ó, ficou associado a esse filtro. Salvei. Chapain SQL. Para diferenciar aqui, tá? Quando eu executar esse filtro, ele não vai me pedir o parâmetro. Ele jogou lá. Uma das chapas que eu coloquei não existe. Então ele não trouxe aqui, ó. Então ele trouxe a 6 e a 9. Vou abrir o cadastro das minhas sentenças. Labore. Vou fazer assim. Por código chapa. Eu tenho aquela chapainha aqui, ó. 5, 6, 9. Tinha um dígito a menos aqui, ó, por isso que ele não trouxe. Ó. Vou até testar aqui para você ver que agora vai retornar. Ó, agora trouxe os 3 registros. Vamos supor que seja uma situação qualquer, tá? Que me retorne uma grande quantidade de registros. Vamos supor que eu não queira fixar dessa forma. Vamos supor que seja code sessão, like 01 ponto alguma coisa, ou eu queira colocar que são todos funcionários admitidos de uma data em diante, que o salário tenha uma regra X, etc. Tá? Ou até eu posso fazer da seguinte forma, eu posso usar uma planilha que tem uma relação com todos eles e jogo, por exemplo, aquilo num arquivo texto, jogo aqui e ele vai automaticamente retornando aqui, ó, 1, 2, 4, 2, 4, 5, 19, 24, 26, 88, 89, 100. Aí você vem, coloca as vírgulas aqui, por exemplo, ó. E fecha a sua condição. Where end chapa in. Olha como é que ficou agora. Então ficou código seção like 01 alguma coisa e chapa nessa lista de chapas aqui. Ó. Nesse caso eu coloquei sem as aspas, tá? Na seguinte situação, se você não tiver caracteres alfanuméricos, ele vai aceitar que você digite somente os números, tá legal? Ok. E agora eu volto no funcionário e eu carrego sempre novamente. Se eu atualizei, né, a minha lista no meu SQL, eu tenho que carregar novamente para que ele assuma. Ó, agora ele veio aqueles 8 registros que eu tinha colocado ali. Tá bom? Essa é uma forma também bem prática. Você também pode usar isso lá nos relatórios, tá? Você pode criar um filtro, usar um chapain, ao invés de digitar lá cada chapa, por exemplo, que você queira emitir lá alguns relatórios que você precise. Queria dar um outro exemplo também
indicar com isso um canal de um amigo nosso, que é da Infoprest Academy, que é, por exemplo, você precisa filtrar por algum campo que você não tenha previamente lá no cadastro e você precisa montar uma fórmula visual. Você tem como fazer um filtro de lookup usando fórmula visual. Dá uma olhadinha lá, eles soltaram um vídeo nessa última semana agora mostrando como é que faz isso, ficou bem legal. Dá uma passeada lá que eles têm outros vídeos também. E aproveitando também, não deixa de curtir esse vídeo aí, quem gostou, quem não gostou também, se quiser curtir, por favor, curta. Agradecer aí imensamente todos que ficaram até o final, assistiram esse vídeo até o final e pedir para que compartilhe com os amigos e também marque lá o sininho para receber as notificações de novos vídeos postados e faça os seus comentários colocando aí o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, se eu esqueci de algum ponto, se vocês quiserem alguma outra dica, alguma coisa, a gente pode fazer um vídeo complementar. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.